O umbral é um termo muito utilizado em diversas doutrinas espiritualistas e religiões, como o espiritismo e o espiritualismo, para designar uma região ou plano espiritual de natureza mais densa e inferior. De acordo com essas crenças, o umbral é uma dimensão espiritual que fica em uma faixa vibratória mais baixa, próxima ao plano físico, e é habitada por espíritos que ainda estão ligados às energias negativas, aos vícios, aos remorsos e aos ressentimentos da sua última experiência na Terra. Esses espíritos, que muitas vezes se encontram em estados de sofrimento e confusão, ainda não conseguiram se desvencilhar de suas imperfeições morais e estão presos nesse plano. Dentro do umbral, é possível encontrar diversos cenários, que variam de acordo com a sintonia vibratória dos espíritos ali presentes. Alguns ambientes podem ser sombrios, assustadores e hostis, enquanto outros podem se assemelhar a ambientes terrenos, como cidades ou paisagens urbanas, mas com uma atmosfera densa e pesada. Acredita-se que a permanência no umbral é temporária e que os espíritos têm a oportunidade de evoluir e progredir espiritualmente, podendo, em algum momento, serem resgatados por espíritos de luz, guias espirituais ou equipes de socorro que os auxiliam a atravessar para planos superiores. Além disso, a doutrina espiritualista considera que as vibrações negativas, como raiva, ódio e desespero, podem atrair esses espíritos para o umbral, tornando uma região densamente habitada por entidades que ainda não alcançaram a paz interior. É importante ressaltar que o conceito de umbral pode variar de acordo com a crença ou filosofia espiritualista adotada. Algumas religiões têm terminologias e interpretações diferentes para descrever esse plano espiritual de natureza inferior. Neste vídeo vamos abordar 3 religiões que podem abordar o termo umbral de maneira diferente, são elas, a Umbanda, o Candomblé e o Kardecismo. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões afro-brasileiras que possuem concepções próprias sobre o umbral, mas é importante destacar que os termos e significados podem variar entre diferentes terreiros e tradições. Para começarmos, vamos apresentar uma visão geral sobre o umbral nessas 2 religiões. Umbral na Umbanda. Na Umbanda, o umbral é conhecido como uma dimensão espiritual de transição ou purificação, onde os espíritos podem passar por um processo de resgate e elevação espiritual. É um plano intermediário entre o mundo material e os planos superiores da espiritualidade. Dentro do contexto umbandista, o umbral é um local para onde podem ser encaminhados espíritos que, durante sua vida na Terra, se envolveram em atos negativos, praticaram o mal ou que ainda possuem questões não resolvidas. Nesse plano, eles enfrentarão suas sombras, arrependimentos e aprenderão lições importantes para a evolução espiritual. Os guias espirituais da Umbanda, conhecidos como Exus e Pombagiras, desempenham um papel fundamental na condução dos espíritos no umbral. Eles são entidades que trabalham com energias densas, mas que também possuem a sabedoria e o conhecimento para auxiliar na transformação e evolução dos espíritos que lá se encontram. Umbral no Candomblé. No Candomblé, o conceito de umbral pode ser diferente de uma casa de culto para outra, pois essa religião possui várias tradições e cultos regionais. Em alguns terreiros de Candomblé, o umbral é conhecido como o submundo ou o além e pode ser visto como uma região espiritual associada aos ancestrais e espíritos em transição. O umbral no Candomblé pode ser um espaço de purificação, onde espíritos em desarmonia ou que ainda possuem questões não resolvidas podem passar por um processo de aprendizado e transformação para seguirem sua jornada espiritual. Nessa perspectiva, o umbral é um lugar de cura e reequilíbrio. Dentro do Candomblé, sacerdotes e sacerdotisas, conhecidos como pais e mães de santo, podem estabelecer contato com os espíritos que estão no umbral por meio de rituais específicos, a fim de ajudá-los em sua caminhada espiritual. Importante ressaltar: em ambas as religiões, o umbral não é um plano definitivo para os espíritos. Ele é visto como uma etapa transitória em sua evolução espiritual, e a crença é de que, com o auxílio de guias espirituais, mentores, e através de processos de aprendizado, os espíritos podem ser resgatados e seguir para planos espirituais superiores. É fundamental lembrar que a compreensão do umbral nas religiões afro-brasileiras é bastante simbólica e espiritual, e não deve ser interpretada de forma literal como um local geográfico.
As crenças espirituais são intrinsecamente subjetivas e variam de acordo com as diferentes casas de culto e tradições dentro da Umbanda e do Candomblé. Já no kardecismo, o termo umbral não é utilizado com a mesma nomenclatura que nas religiões afro-brasileiras ou espiritualistas. O conceito do umbral como uma região espiritual de natureza densa inferior não é uma parte central das doutrinas espíritas codificadas por Allan Kardec. No Espiritismo, que é a doutrina fundada por Allan Kardec, o plano espiritual é compreendido como um conjunto de diferentes esferas ou planos, que variam em vibração e condição moral. Os espíritos evoluem através dessas esferas de acordo com seu grau de elevação espiritual. Ao longo da codificação espírita, encontramos a referência a diferentes planos espirituais, que podem ser chamados de colônias espirituais, mundos felizes, planos superiores, mundos de provas e expiações e outros termos que denotam estados vibratórios distintos. Embora o termo umbral não seja um conceito central do espiritismo, algumas pessoas podem se referir a um estado de sofrimento ou perturbação espiritual como um umbral, mas é importante notar que essa terminologia não é padronizada e pode variar entre diferentes praticantes e grupos espíritas. No espiritismo, a ênfase está na lei de causa e efeito, sou lei de ação e reação, na reencarnação, no aprimoramento moral e no progresso espiritual. A doutrina espírita busca promover o entendimento das leis naturais do universo e incentivar o aprimoramento do indivíduo através da prática do bem, da caridade, da fraternidade e do estudo constante. Portanto, ao estudar e falar sobre o espiritismo, é fundamental entender que o conceito de planos espirituais é abordado de forma ampla e diversificada, mas o termo específico umbral, como mencionado em algumas outras religiões, não é uma terminologia tradicionalmente utilizada no contexto do kardecismo. É importante ressaltar que cada religião possui suas próprias crenças e interpretações sobre o mundo espiritual, e a compreensão do umbral pode variar entre diferentes tradições e praticantes. As visões apresentadas aqui são apenas uma introdução geral ao conceito do umbral nas respectivas religiões. Independentemente da crença religiosa, a ideia central é a importância da evolução espiritual e da busca pela prática do bem, da caridade e da compreensão das leis universais para a elevação espiritual. A espiritualidade pode ser uma fonte de inspiração e orientação para muitas pessoas em sua jornada de crescimento pessoal e conexão com algo maior que transcende o plano material. Lembrando que a diversidade de crenças é um reflexo da riqueza da experiência humana e que o respeito e a compreensão mútua são fundamentais para a convivência pacífica e harmoniosa entre as diferentes tradições religiosas e espirituais. Obrigado por acompanhar o vídeo sobre o umbral e não deixe de comentar e se inscrever no canal Além do Além.